Se você acha que vida financeira começa só depois do casamento, sinto em te dizer, mas você está enganado. Esse é o terceiro vídeo da série Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e hoje nós vamos falar sobre como as finanças do namoro e do noivado impactam na vida financeira do casal após o casamento e também influenciam no sucesso do relacionamento de vocês. A fase do namoro, no início da juventude, geralmente é aquele momento em que ambos moram com os pais ainda e não têm grandes obrigações financeiras. Então tem ali a sua primeira renda e tem uma liberdade de escolha muito maior. E é claro que a gente aproveita para gastar com viagens, experiências, com roupas, sei lá, um celular novo, coisas assim. Então nós pensamos, opa, agora eu tenho o meu dinheiro e eu posso comprar o que eu quiser, gastar da forma que eu quiser. E é claro que não tem nada de errado disso, mas nós precisamos nos atentar que é justamente nessa fase que nós temos uma grande oportunidade em mãos de construir a nossa independência financeira. Ah, mas para isso eu preciso me privar de tudo? Não! E nesse primeiro momento, o autor nos deixa duas dicas bem legais. E a primeira é aprender a organizar as nossas finanças de forma que nós gastemos um pouco menos do que ganhamos. E essa diferença de valores nós já destinamos para um investimento, pensando no longo prazo. Ou seja, eu preciso pegar a minha renda, gastar só um pouquinho e investir tudo o resto? Não, não preciso. Você pode gastar 70% da sua renda e investir 30%. Você já vai conseguir. Porque assim, gente, juros compostos e tempo são a dupla perfeita. Então, por mais que os aportes sejam pequenos, quanto antes começar, melhor. Maior vai ser a mágica da multiplicação. Se vocês começarem a se organizar financeiramente nessa primeira fase, que é a do namoro, onde vocês ainda estão separados, cada um tem a sua renda, cada um tem os seus custos, suas despesas, vai ser muito mais fácil quando vocês se juntarem, porque vocês já vão ter esses hábitos de organização. Outro dilema do namoro: comprar presentes caros e pagar sempre a conta, investir em viagens românticas. É sinal de amor? Sempre? Será? Essa é a fase da conquista, principalmente para os homens. E conquistar é surpreender, mas surpreender nem sempre é sinônimo de gastar dinheiro. Muito mais do que o preço é a criatividade e a intenção. Ah, é errado eu querer surpreender outra pessoa com presentes caros, com jantar romântico em um restaurante mais requintado, com uma viagem que eu vou gastar um pouco mais? Não, não é errado, de jeito nenhum. Mas, se for com muita frequência, pode provocar um desequilíbrio financeiro. E o que era mil maravilhas e alto padrão no namoro, ter que se contentar em diminuir depois no casamento, não é muito legal, né? Então faça essas coisas, mas faça com equilíbrio. Cuide para não gastar todo o seu orçamento só na fase do namoro, sem deixar nada para depois, sem ter um planejamento, porque senão vocês vão ter a desconfortável experiência de sair do alto padrão e aquela fase maravilhosa do namoro para entrar no casamento com orçamento baixo, ter que se acostumar com mais custos da vida adulta, despesas fixas, boletos, aluguel e ainda diminuir drasticamente o padrão do lazer que vocês tinham antes. Então isso não é muito legal. Então sempre pense nesse equilíbrio. E esse é um dos motivos que ajuda a impulsionar a primeira crise do relacionamento. Sabe aquele momento em que o casal tá ali vivendo aquele conto de fadas, aquela preparação infinita para a lua de mel, que é o namoro, aí começam a pensar no casamento e é como se tomasse uma ducha de água fria, porque começam a pensar, eu vou ter os custos de manter um lar, vou ter a responsabilidade
de manter uma casa, manter uma família, nós vamos precisar diminuir nossos gastos com lazer, porque nós vamos ter outras prioridades financeiras, mais responsabilidades, e é aí que eles se pegam pensando na responsabilidade de cuidar de um lar, não só a responsabilidade do dia a dia que eles vão ter com a casa, um com o outro, mas também as responsabilidades financeiras que virão. Então, parte dessa crise é financeira e a outra parte é de responsabilidade pessoal. Mas o autor deixa algumas dicas de como suavizar esse momento de transição do namoro para o noivado, para o casamento, como que pode ser uma fase mais tranquila, sem esse peso de responsabilidade, sem essa crise existencial. E a primeira dica é, desde o início do namoro, irem conversando abertamente sobre o futuro, compartilhar seus planos, suas metas, seus objetivos e irem conversando sobre como que nós vamos nos alinhar no dia a dia, como que nós vamos nos alinhar financeiramente. Porque às vezes ficam naquela fase de nossa, amor à primeira vista, aquele momento ali apaixonados e não pensam no resto. Às vezes um sonha em morar sei lá, nos Estados Unidos e o outro sonha em morar no Brasil. E depois? Segunda dica que o autor nos dá é fazer simulações de qual seria o custo da vida a dois, para não chegar lá no casamento e ter aquela surpresa desagradável do orçamento não fechado e precisar cortar gastos logo de cara e não saber, será que a gente corta esse gasto, será que a gente corta aquele? Então fazer simulações desde o namoro vai ser muito bom para vocês já definirem qual padrão de vida que vocês vão levar inicialmente, quais que vão ser as metas financeiras, o salário de vocês vai cobrir, vai sobrar mais ou menos quanto, no que vocês vão destinar essa sobra. E, gente, essa ideia de eu gosto de você, você gosta de mim, vamos ver no que vai dar, geralmente não dá certo, não dá boa, porque aí as pessoas não alinham. Às vezes é tudo muito desalinhado, as coisas são muito contrárias. Às vezes uma pessoa tem hábitos totalmente diferentes, uma pessoa tem uma rotina totalmente diferente da outra, e o que era tudo mil maravilhas no início começa a dar esses conflitos depois, porque não conversaram antes, não alinharam que um estava disposto a abrir mão, o que o outro estava disposto a abrir mão. E aí que tá o problema. O próximo tópico é economizando para casar e montar a casa. Aqui, o Gustavo Cerbasi compartilha como que foi que ele e a Adriana se planejaram nesse momento. A partir do momento que eles decidiram, vamos casar, eles sentaram, colocaram na ponta da caneta tudo que eles queriam. Como que eles queriam a festa de casamento deles, aonde queria ser, qual seria o buffet, para quantas pessoas, quanto mais ou menos que custaria decoração, música, tudo relacionado ao casamento. Cotaram também a lua de mel, para onde iriam ir, quanto que custaria essa viagem, fizeram uma lista de tudo que precisavam para a casa deles, todos os móveis, utensílios, também já pesquisaram ali apartamentos que eles gostariam, viram o preço do aluguel, fizeram algumas simulações de qual seria a despesa mensal deles e quando eles terminaram isso, eles olharam para o valor total da festa de casamento, da lua de mel e dos primeiros meses de casados e ficaram... Não vai dar para casar já mês que vem, né? Ou a gente tira boa parte disso que a gente sonhou aqui, ou nós vamos ter que se planejar e adiar tudo isso. Aí, para manter tudo isso, eles fizeram um planejamento. E ambos moravam com os pais, então tinham ali a renda deles bem livres, né? Ajudavam bem pouquinho em casa, então tinha a renda livre para gastar como quisessem. Então, eles montaram um planejamento que por 2 anos eles teriam que tirar 75% da renda de cada um e colocar lá na conta conjunta deles para ir juntando o valor
para pagar tudo isso. Além disso, em 2 anos não seriam suficientes para juntar 100% do valor. Então, algumas coisinhas ainda iriam ser parceladas ali nos primeiros 6 meses do casamento. Então, eles já fizeram todo esse orçamento e eles decidiram juntos seguir com o plano de casamento e economizar para essas realizações. Aí, o que aconteceu foi que, durante esse tempo de dedicação e motivados ali, realmente animados com tudo isso, com essa nova fase, com essas conquistas, eles se dedicaram mais ainda profissionalmente e os dois conseguiram promoção no trabalho. Então, o que era para eles conseguirem em 2 anos, eles conseguiram um pouco antes e conseguiram 100%, mais de 100% do valor que precisavam. E esse exemplo é muito bacana porque vocês que estão aí nessa fase de namoro, noivado, pensando no casamento, é bom já ir pensando nesses custos, olhar o padrão que vocês querem da festa, da lua de mel, da casa de vocês, quanto que vocês vão precisar, e vocês olhar para a renda de vocês e verem como que vocês podem se planejar para manter isso que vocês querem. Daqui quanto tempo vocês conseguiriam essas realizações? Ou vocês estão dispostos a abrir mão de algumas coisas para antecipar o casamento? Isso são coisas que vocês precisam conversar, ver o que é importante para vocês e então tomar a melhor decisão para ambos. Outro ponto muito importante que todo casal precisa considerar é a escolha da moradia. Essa escolha pode definir o sucesso financeiro de vocês e uma vida financeira super tranquila, aquisição rápida dessa independência, ou também pode resultar em um desastre financeiro. Isso porque quando nós escolhemos a moradia, nós estamos escolhendo o padrão de vida que nós vamos ter. Porque junto com a escolha da moradia vem hábitos de consumo, vem custos com transporte, com alimentação, impostos, os custos para manter o status daquela vizinhança, porque vocês não vão querer morar num determinado lugar e viver um padrão de vida muito abaixo do que aquelas pessoas que moram ali têm. Vocês vão começar a ter hobbies semelhantes, vocês vão começar a ter alguns hábitos de consumo também semelhantes, então tudo isso impacta. E aí vocês também precisam decidir se vocês vão comprar, se vocês vão alugar, se vocês forem comprar, como que vai ser feita essa compra, se prestem muita atenção se faz sentido vocês já logo de cara comprarem um imóvel ou não, porque nem sempre compensa, ainda mais nessa fase inicial, que talvez vocês não tenham certeza se vão continuar morando nessa cidade, se vão querer mudar. Então é bom vocês terem ali uma certa convicção antes de comprar um imóvel.